sexta-feira do Sextou com Livros, aqui diretamente da Praia de Buraquinho, próximo a Salvador, Bahia. Vou comentar um livro bastante especial e interessante, chamado A Ginga e o Jogo. Eu quero avisar que no dia de hoje, eu não estava pensando obviamente nisso, mas eu já tinha planejado comentar esse vídeo há um bom tempo, há mais de uma semana, e com esse boné, né, justamente para homenagear o Bahia, meu time daqui, e também com essa camisa, que é a camisa do Gama, não sei se dá para ver direitinho aí, mas é um time lá de futebol de Brasília, né, Distrito Federal, que eu também torci há um bom tempo quando eu morei lá. Esse livro, A Ginga e o Jogo, que vocês vão observar pelo que eu vou colocar aqui, ele vai além do futebol, né? E é por isso que eu estou comentando aqui, não é só um livro de futebol. Para mim é uma espécie de poesia em prosa, né? Escrita por Armando Nogueira. Então eu vou começar falando um pouco sobre o autor, né? O jornalista Armando Nogueira. Armando Nogueira, ele nasceu em Chapuí, no Acre, em 1927, e faleceu em 2010, portanto aos 83 anos de vida. Ele foi um grande jornalista e escritor que passou aqui por esse país. Ele escreveu uma coluna chamada Na Grande Área, no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, um dos maiores jornais do Rio de Janeiro, ainda quando o jornal era escrito, não tinha ainda internet. Ele escreveu por vários anos essa coluna, muito bem escrita, sobre futebol, obviamente, mas de uma forma bastante peculiar, como vocês vão observar daqui para frente nesse vídeo. Ele teve uma participação na Rede Globo muito grande, ele foi chefe de reportagem, criou o telejornalismo da Rede Globo. Para vocês terem uma ideia, ele criou o Jornal Nacional e criou o Globo Repórter, esses dois grandes, importantes programas que existem até hoje. E em 1989, ele se envolveu numa polêmica muito forte, que foi justamente na época da eleição de Collor e Lula, né? E teve aquele debate que foi manipulado, maquiado, né, pela Rede Globo. E ele se revoltou com aquilo, né? Não aceitou, discutiu com a direção da Globo fortemente naquela época, e um ano depois ele se aposentou, né? Entre aspas, aposentaram ele. O Armando Nogueira, ele teve a participação em 14 Copas do Mundo, não é pouco isso, né? Então 14 Copas do Mundo o Armando Nogueira participou. E também cobriu várias Olimpíadas, né? Para mim, no meu modo de pensar, ele está no mesmo nível, né? Um pouquinho abaixo talvez, de Nelson Rodrigues, de João Saldanha e do que a gente tem hoje melhor para mim na crônica esportiva do Brasil, né? Que é o Tostão, né? Então, além disso, ele gostava muito de ultraleve, ele tinha ultraleve, Armando Nogueira, e também era botafoguense, né? Quando ele chegou ao Rio, com 17 anos de idade, para trabalhar e estudar, ele já viu uma goleada do Botafogo naquela época, e aí se empolgou e virou botafoguense, né? Então, a respeito da obra, né? A Ginga e o Jogo, né? Que eu estou colocando aí para vocês no vídeo. Esse livro, rapaz, ele na orelha dele, né? Que a gente chama a orelha do livro, quem escreveu foi Tostão. E Tostão de cara lá já coloca que o Armando Nogueira era um craque das palavras, né? No prefácio feito por Sérgio Augusto, ele diz, fazendo uma alusão a Machado de Assis, veja bem, como a coisa é danada. Ele diz que o Armando Nogueira é o Machado da Grande Área, né? Então eu vou colocar para vocês apenas 3 trechos bem breves de 3 crônicas, né? Que é esse livro é uma coletânea de crônicas, que eu achei assim muito bacana e queria compartilhar com vocês nesse momento. A primeira delas chama-se Outroras de Minha Vida, e ele escreveu essa crônica interessante, motivada por um leitor dele, né, que fez um comentário, né, no jornal, mandou para ele esse comentário, dizendo que ele estava passando uma fase muito melancólica, meio triste, pá. E aí ele escreveu essa crônica, né, e no final, que é esse que eu vou ler para vocês, escreveu assim, ó: e porque não pretendo, nem posso ser outra pessoa, além de mim mesmo, e porque cultivo minhas saudades justamente para, com elas, sobreviver, é que dedico no meu travoso leitor este canto, escrito à maneira de Jorge Luiz Borges. Que não daria eu pela memória daquelas partidas em que Garrincha tecia os dribles mais singelos que já conheci. Garrincha driblava com naturalidade, driblava sem ênfases. Que não daria eu pela memória de ver Pelé a tramar com a bola o desespero e a desdita de defesas impenetráveis. Que não daria eu pela memória de me ver
em soluços a celebrar o límpido triunfo da seleção em pleno sol da meia-noite, junho de 58, na Copa da Suécia. Que não daria eu pela memória das angústias que consumiam os meus sonhos nas vésperas de Ademir Menezes, implacável arquiteto de tantas cinzas do meu time. Que não daria eu pela memória ainda recente e tão longínqua das cestas platônicas concebidas em comunhão pelas mãos de Paula, que também eram as de Hortência. Que não daria eu pela memória de ter visto a seleção de 70 regendo o pêndulo inatingível do tempo que oscila entre o suor e a fantasia. Que não daria eu pela memória de minhas gazetas quando trocava sem culpa a aridez de uma raiz quadrada pela alegria de uma bola de meia no meio da rua. Desvairado leitor, mal sabe ele que o gol que restou no passado não se desfez em mim, perdura em mim e certamente há de me transcender como uma dádiva do tempo, de cujo mistério somos feitos. Se isso não for poesia, o que será, né, gente? Opa, pessoal, eu tive que mudar de cenário por causa de uma motosserra que apareceu na praia. Devia ser proibido motosserra na praia, não só nas florestas. Então, continuando mais duas crônicas deste livro, bastante interessantes, só um pedacinho delas. Esta outra agora é a vez do drible. Ele faz um contraponto do drible com o gol e com outras aventuras futebolísticas. Ele diz assim, ó: respeito o passe e admiro o gol, mas já fiz minha escolha, prefiro o drible. O passe é razão, o drible intuição. Um vem do cérebro, o outro do coração. O drible é paixão, avassala. O passe é siso, descortina. O gol é desfecho, culminante. Ponto final de um caminho, sonho que finda. A bola do passe dá fruto. A bola do drible dá flor. O drible tem aroma. Por onde passa vai deixando um rastro colorido. É arco-íris. O drible de Garrincha tinha ecos. Até hoje ressoa pelos quatro cantos do campo, como um canto, desatado acalanto. Na geometria do passe, a bola convive. Na alegoria do drible, a bola revive. Se a poesia reinventa a palavra, o drible reinventa gestos que aturdem um instante. O driblador é um místico, velando a grama, planta dos pés. E por fim, um que ele fala sobre utopia, nesse bela crônica que tem como título Os Ossos do Ofício. Ele diz assim: utopia? Quem sabe? Ser utópico é querer sempre mais. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, bem melhor que sempre. Aprendi com meu mestre Otto Lara Rezende que o homem precisa crer na utopia. E é assim que eu sou no esporte. Desejo ardentemente a utopia. Belo livro, gente. Recomendo a todos. E para finalizar mesmo este vídeo, uma citação de Adélia Prado, que eu acho que ela andou copiando de Ferreira Goulart, ou Ferreira Goulart copiando dela, mas que é muito bonita a respeito de poesia. Ela diz assim: a poesia existe porque nós não nos contentamos com a instância ordinária das coisas. Precisamos do extraordinário. Um forte abraço, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal se não tiver inscrito, coloque o sininho para receber as notificações. Obrigado.